Quero dizer a vocês que eu, particularmente, tenho me dedicado à atividade em área privada e praticamente não me envolvi mais na questão pública, mas vocês não tenham dúvida que ela fica dentro da gente e a gente tem essa preocupação. Então, de uma maneira até um pouco excepcional, quando o Alberto me convidou, né, e eu sei da seriedade do Instituto, da seriedade de vocês, eu não poderia deixar de participar. Em segundo lugar, é porque tudo que foi feito há quase 10 anos atrás, eu ainda continuo convicto de que aquilo que tanto lutamos aqui no Rio de Janeiro, não diria a solução, porque a solução para a violência, ela praticamente não existe, porque ela é oriunda do fato social. Então, nós sempre vamos ter esse problema. Mas eu ainda acredito e tenho a minha convicção de que a mitigação desses problemas passa por aquilo que tentamos implantar aqui no Rio de Janeiro. Não quero dizer com isso que aquilo que fizemos aqui no Rio de Janeiro sirva para todas as cidades do Brasil, absolutamente. Aqui nós temos uma realidade muito especial, mas eu tenho viajado por vários lugares desse país e tenho visto que, infelizmente, as coisas tendem a caminhar, né, para o que o Rio de Janeiro é hoje. E, então, quando eu vejo o Pedro falando, quando eu vejo o Hugo Acero falando na questão de nós insistirmos, na questão de nós sermos desafiados, na questão de nós sermos provocados, de mudar o trato da segurança pública, quebrar paradigmas, sair da visão histórica com que se vê a segurança, como que segurança fosse um problema de polícia. E a polícia, ela faz parte da solução. A polícia não é a solução. A polícia deve estar junto de uma série de outras políticas públicas, as quais, eu não vou aqui tomar tempo, vocês já viram, por exemplo, na última apresentação, o Hugo Acero mostrando ali todas as questões que devem ser abordadas numa política de segurança transversal, que deve ser executada pelo Estado, né? No caso do Brasil, um papel importantíssimo dos municípios. Eu continuo achando que o município é o poder executivo brasileiro mais pujante, porque o prefeito e os seus representantes e as instituições estão nas ruas, junto com os munícipes. Um prefeito hoje pode estar, nesse momento, visitando uma obra com os pés numa comunidade, vendo uma obra ser realizada, assim como amanhã ou à noite está sendo recepcionado por grandes autoridades em qualquer outro lugar do mundo. Então, eu acho que o papel do município é, sem dúvida nenhuma, fundamental. E segurança, para mim, já de muito, eu sei que aqui eu vou repetir muitas coisas que eu já dizia antes, né? Talvez diga de uma outra forma, mas pelo que se vê, pela criminalidade, pelos índices, pela sensação de segurança das pessoas, embora até tudo possa ter diminuído em função da pandemia, né, como falou o Hugo Acero, né, mas segurança pública, na minha opinião, é o primeiro dos direitos. Nós temos uma Constituição que oferece vários direitos ao cidadão, mas segurança pública, para mim, ela é o primeiro dos direitos. E eu aprendi isso vivendo, né? Eu nem vou dizer que eu não vivi isso na pele, eu vivi isso na carne. Porque sem segurança pública não existe desenvolvimento. Sem segurança pública não acontece nada. Sem segurança pública a escola fecha. Sem segurança pública o comerciante fecha. Sem segurança pública as pessoas vão embora para outros lugares. O Rio de Janeiro, em particular, é um exemplo claro disso. Muitas empresas, muitas coisas foram embora do Rio de Janeiro e vão até hoje em função da insegurança pública. Mas aqui, exatamente para vocês, eu quero deixar claro
que muito de segurança ele tem a ver com ordenamento público. Muito de segurança tem a ver com ordem pública. Se nós temos desordem pública, obviamente nós teremos uma possibilidade de termos uma insegurança pública. São coisas diretamente proporcionais. Quanto mais organizado for o plano diretor de uma cidade, quanto mais bem executado ele tiver, quanto mais pessoas ele proteger, quanto mais pessoas ele alcançar, os senhores podem ter certeza que mais segurança pública nós devemos ter. Porque aí sim nós temos a segurança pública como um todo. Nós conseguindo colocar em prática se há um planejamento municipal nesse sentido, que atenda essas comunidades de risco, que atendam a questão de ordem pública, nós temos uma possibilidade muito boa de minimizar essas questões, ao invés de se jogar tudo, né, como segurança pública fosse um sinônimo de polícia, e isso não é. Nós necessitamos, sem dúvida nenhuma, de que haja a integração, que tanto foi falado aqui, eu continuo achando a mesma coisa, e integração num país imenso como o nosso é muito difícil. Quem é da área sabe que isto eu diria que é um passo de mágica, né? Nós termos essa integração. Muitas vezes governos estaduais, municipais não se falam um com os outros, mas nós temos que entender que segurança pública e que violência não tem partido. Não podem ser coisas ideológicas, porque a violência, infelizmente, muitas vezes, ela tem sua origem definida. E é ali que nós temos que atingir, através de um mecanismo que muitos dos senhores que estão ouvindo aqui já atuam, que são políticas públicas no sentido de dirimir, né, o oferecimento de pessoas a qualquer ato, de sofrer qualquer ato de violência. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nós precisamos cada vez mais de que haja um caminho para que as coisas tenham ordem, de que nós caminhemos junto com o formal. Porque se nós temos municípios onde existe a informalidade, nós caminhamos e a dinâmica do crime pode ir por aí para que aumente a questão de insegurança. Aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre disse isso, nós temos mundos formais e mundos informais. Nós temos políticas públicas, sem dúvida nenhuma, e pessoas e institutos credenciados que podem e querem atuar, mas existem áreas onde o Estado não existe. Existem áreas onde o Estado não vai. E se o Estado não vai, como que nós vamos colocar ali políticas públicas? Como que nós vamos colocar ali dentro o próprio atendimento médico? Se em determinados lugares, muitas vezes, o crime vai lá e tira o médico para o médico atender uma pessoa ligada a esse déspota que manda dentro daquele território, para atender, deixando outras pessoas à margem disso. Qual é a política que nós vamos colocar dentro desses lugares de transporte público? Se ali dentro você tem criminosos, você tem aqui no Rio de Janeiro uma expansão muito grande de milícias, então você tem o informal contra o formal. Você tem o poder executivo, legislativo e judiciário, e você está sujeito a atravessar a rua e do lado de lá esses três poderes estarem na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, aqui no Rio de Janeiro, além de tudo que já foi dito aqui para vocês, e como a gente tem pouco tempo, eu não quero chateá-los com isso, nós temos a questão territorial. Antes de se fazer qualquer ação, o Estado precisava e precisa mostrar para essas pessoas que
ele atua naquela região. Eu tenho 2 rápidos slides para mostrar, onde eu vou contextualizar minha fala. Vocês já estão vendo o primeiro, que é uma comunidade com esta rua, com essa estrada lá para dentro. Essa estrada não é simplesmente um asfaltamento. Essa estrada significa que tudo que está à direita também deve vir junto. Isto são políticas públicas que precisam entrar nesses lugares que estão abandonados. Nesses lugares onde a comunidade não acredita mais na polícia. E tem as suas razões para não acreditar. Porque a polícia sempre agiu de uma mesma forma. Então, esse gesto desta rua significa isso. Que por esta rua não pode passar somente a polícia. Há necessidade de atender essas pessoas que estão numa situação de risco ou que estão com um problema sério social pela frente. Atender essas crianças, atender esses jovens, fazer trabalho de prevenção. E, sobretudo, nós precisamos de políticas públicas que sejam mensuráveis, que sejam medidas, que possam ser oferecidas à sociedade, para a sociedade ver. Olha, nós fizemos isso e obtivemos este resultado. Nós precisamos nos debruçar mais em estudo. Por isso também que eu achei muito interessante esta abordagem sobre a evidência. Se vocês olharem aqui no Rio de Janeiro, está aberto isso, o Instituto de Segurança Pública, vocês vão ter toda a leitura do que foi feito. Vocês vão ter toda a medição do que foi feito. Então, só que aqui no Rio, nós precisávamos primeiro de uma coisa que talvez em outros lugares, e a maioria dos lugares no Brasil não precisa, que nós precisávamos nos assenhorar do território. Quando eu digo nós nos assenhorar, é o Estado, é devolver aquele território aos seus donos. Aquele território é dessa população. Então, nós precisávamos fazer uma ação policial, demonstrando ali que o Estado está presente, mas não está presente somente com a polícia, que após isso viria as escolas, as creches, o comércio, o empreendimento, o arruamento, viria todas essas outras questões que, sem dúvida nenhuma, vão diminuir esse espaço de criminalidade. Porque somente a polícia ali não é possível, por mais que você faça operações e ações planejadas, é óbvio que quando tem que fazer, mas você pode ver que uma operação policial reduz o índice de criminalidade e reduz ou aumenta a sensação de segurança, enquanto o comportamento das polícias, entendo eu, que deve ser medido. Tudo que é oferecido à população tem que ser de uma forma transparente. E o Estado, o município, ele precisa reconhecer que ele não tem condições mais de resolver isso. Ele precisa da ajuda do Instituto, ele precisa se interar com ONGs, ele precisa trabalhar integrado, ele precisa aliviar as instituições policiais desta carga através de outras ações, através de outras políticas, através de outras coisas que vão trazer, vão ocupar aquele espaço, e quando o espaço é ocupado pela cidadania, né, vocês podem ter certeza que o crime vai se sentir mal dentro dessa ambiente, ele não vai conseguir se movimentar. E assim nós podemos trazer, devolver a cidade para os seus verdadeiros donos. Agora, hoje nós estamos enfrentando problemas onde você tem o formal de um lado e o informal do outro. Eu uso o exemplo que aqui você vai fazer, por exemplo, uma obra dentro da sua casa, uma construção, você tem que pagar o engenheiro, tirar o CREA, pagar a prefeitura, respeitar os horários do condomínio, e você abre a sua janela, vê do outro lado da rua uma construção, um edifício subindo, totalmente à mercê das coisas. Então, eu acho que aqui, no Rio de Janeiro, esse precisa ser, eu acredito que as pessoas precisam convencer-se disso. Elas até podem entender essa questão, mas ela precisa ser abordada. É fácil? Não.
Não é fácil. Mas precisa-se dar continuidade, nós precisamos dar continuidade às políticas públicas e insistirmos com isso para poder mudar a dinâmica da própria criminalidade. E se nós entrarmos lá com políticas, não vou especificar aqui, tem umas escritas aí, outras o Pedro já falou, o Hugo também já falou, e eu tenho certeza que vocês, nos municípios, procuram agir assim, mas nós precisamos, eu acho que o poder público brasileiro ele precisa reconhecer isso e dizer que e enfrentar essa situação. Isso precisa ser priorizado. Não dá mais para colocar, deixar isso de lado. É um problema muito grande. Eu acho que o Pedro também coloca muito bem, né, quando ele fala que você não consegue evoluir porque não há a priorização dessa questão. E eu acho que o Hugo também falou que o governo federal vai para um lado, o estadual vai para o outro, o municipal vai para outro. Nós precisamos ter uma política transversal aonde essas questões se falem. Eu sei que eu posso estar aqui sendo redundante, mas a solução ela passa por essas questões. Nós não temos uma outra alternativa a não ser levar para a população aquilo que ela tem de mais caro, aquilo que nós todos temos de mais caro, que é a esperança. É a esperança. No momento que você tem um resultado positivo, você gera nas pessoas aquilo que está adormecido e desacreditado nas pessoas, que é a esperança. As pessoas verem, olha, o Estado pensa em mim, o Estado está preocupado comigo, o Estado botou aqui um serviço à minha disposição. Eu não estou mais de lado, porque é aquela velha história, se você fizer as mesmas coisas a vida inteira, você vai obter os mesmos resultados. É preciso enfrentar essa situação de frente, né? E o serviço público ele não tem a velocidade que a sociedade necessita, que a sociedade precisa. E eu acho que é exatamente aí que entra a questão como, por exemplo, do Instituto Cidade Segura. É nessas coisas que há necessidade de se juntar, de se integrar forças para ir contra algo que é tão grande e algo que entra na nossa casa, algo que nos para na rua, é algo que preocupa pais de família, chefes de família, é algo que preocupa empresários, é algo que preocupa professores. Como que você vai estabelecer uma política de educação dentro de uma área onde as professoras têm que ensinar as crianças a se atirarem no chão quando há troca de tiro? E a professora, coitada, tem que fazer isso mesmo, ela tem que proteger aquelas crianças. Então, essas coisas não vai ser só a polícia, em lugar nenhum do mundo que vai resolver isso. Agora, aqui no Rio de Janeiro, como nós temos essa questão territorial, eu quero deixar claro aqui que a UPP não é a oitava maravilha do mundo, eu só quero deixar claro aqui que se o Estado, seja o município, o Estado ou a União, não tem o território, vocês me desculpem, alguém é dono daquilo ali por ele. E aí aquelas pessoas ficam à mercê. E o poder público, como um todo, fica desacreditado. Porque as pessoas convivem ali dentro e dizem assim, não, efetivamente, quem manda aqui é o grupo X ou é a pessoa Y, e o Estado vem sempre a reboque disso. Então, em lugares como aqui no Rio de Janeiro e talvez, infelizmente, outros lugares já do Brasil, né, nós necessitamos, como eu coloquei aqui no Rio de Janeiro, nós necessitávamos uma pacificação. Nós necessitávamos entrar nesses lugares de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente, avisando as pessoas que nós íamos entrar. E por que avisando as pessoas que nós íamos entrar? Porque se você vai implantar um processo de pacificação, nós não queríamos troca de tiro. Nós não queríamos troca. Mas o bandido foi embora. O bandido a gente pega depois como se pegou. E assim, a gente fez a pacificação através das instituições policiais do Rio de Janeiro,
E quanto aos resultados, vocês olhem esse período no Instituto de Segurança Pública que vocês vão ver. Só que, depois da polícia, ou junto com a polícia, eu coloco os exemplos aqui que outras coisas não vieram. E aí, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu? Aos poucos, você vai perdendo o território. Por que você vai perdendo o território? Porque o Estado, como um todo, vai perdendo a sua credibilidade, a sua legitimidade. Nós tínhamos policiais que trabalhavam na UPP que eram abordados por moradores e diziam assim, olha, lá em casa faltou água hoje. Aquilo não é um problema da polícia. Olha, estourou a bomba do esgoto da casa do fulano. Aquilo não é um problema da polícia. Só que, muitas vezes, para o cidadão, o Estado está representado através daquele policial. E aquele policial representa a segurança na cabeça das pessoas. Agora, o Estado também ele tem que pensar que as pessoas pensam assim. Eles têm que pensar que nós precisamos botar outros membros, outros integrantes do Estado, junto com aquele policial, ou o Estado ou o município, junto com instituições não governamentais, como o Instituto fez aí em Pelotas, ou fez aqui em Niterói, para poder ser essa longa-manos do Estado. Passar isso para, efetivamente, se eu não posso fazer, eu tenho que reconhecer e passar essa responsabilidade a outras pessoas. Então, eu deixo aqui, já finalizando, eu deixo para vocês nada de diferente. A solução não, eu digo a mitigação. Eu acho que em segurança a gente tem que saber mitigar. Né? Solucionar é muito difícil, porque até os países desenvolvidos, daqui a pouco acontece uma troca de tiro lá, alguém entra num lugar. Então, o que eu digo, há necessidade de se integrar e há necessidade do Estado ser dono do seu território. Porque se você não tem o poder sobre o seu território, se você não é dono da sua casa, das suas coisas, como que ali eu vou oferecer ao cidadão uma política pública completa? Uma política pública... Ah, mas dentro da comunidade tem isso, mas como que se eu tenho que pedir licença para fazer isso? Eu acho que aí, se você tem que levar um filho no colégio e passar por uma pessoa com um fuzil atravessado, eu não sei que educação é essa. Então, é isso que eu acho que o município, o Estado e a União, e, obviamente, nós todos, através desses eventos, desse debate, sustentar essa conversa, fazer com que as próprias instituições possam efetivamente medir seus resultados, verem que o que estão fazendo, aonde chegou, né? E muita conversa, muito debate, muita sensibilização e torcer para que outras cidades que estejam nos ouvindo não cheguem ao ponto de terem territórios aonde você não pode entrar. Não terem territórios aonde tem uma barricada. Que diz assim, aqui termina o Brasil, aqui termina o Rio de Janeiro, e do lado de lá da barricada começa outro lugar, começa outra área, começa outro país com outros poderes. Né? Eu gostaria muito de me estender a falar, é um tema que, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito e fico muito animado com essa discussão, né? Mas continuo achando que se o Estado, ou se alguém quer implantar políticas públicas de qualidade, políticas públicas transversais, como devem ser, políticas públicas mensuráveis, objetivas, que mostrem seus resultados, você precisa, em primeiro lugar, se assenhorar dessa área. Aonde eu vou aplicar isso? E o que eu estou aplicando lá tem que ser igual para todos. Não pode ser igual para os amigos de não sei quem, tem que ser uma política pública para as pessoas. Esse é um movimento que não é fácil, mas nós lutamos aqui 10 anos de peito aberto, sujeito a qualquer tipo. E os resultados, pessoal, estão gravados lá. Não vou aqui perder tempo, fazer qualquer tipo de elucubração, se foi bom, os resultados estão lá. Foi uma medida que tem seus defeitos? Tem, não tenha dúvida. Um projeto que envolveu quase 10 mil policiais, mais de 1,5 milhão de pessoas atingidas, é óbvio que nós temos, mas se fez, se mostrou, se foi transparente, né?
e, sobretudo, se diminuiu letalidade. Não só homicídio, mas letalidade. Se acabou com bala perdida, que é onde quem perde é o cidadão, é só o cidadão. Acabou-se com a guerra, porque quando o Estado vai para dentro, quando o formal vai para dentro do informal, considerando que o Estado não é dono daquela área, acontece a guerra. A verdadeira guerra. Uma microguerra. E quem ganha o quê com a guerra? Ninguém ganha. As pessoas morrem, não sabem nem de onde veio. O policial morre, as outras pessoas também morrem. Nós precisamos, então, aqui no Rio de Janeiro, a gente precisou se assenhorar do território. O Estado chegar e dizer, aqui sou eu, e eu vou vir para cá, vim com a polícia e vou vir com o restante das coisas, e isso vai me dar credibilidade junto a vocês. É uma pena que uma série de políticas públicas não tem continuidade, né? Eu acho que hoje nós poderíamos estar muito avançados nesse projeto. Eu fico por aqui, agradeço, fico à disposição para algumas perguntas. Eu acho que aquele gráfico é bastante elucidativo. Parabéns ao Instituto aí. Parabéns, comandante. Bom, secretário, nós que agradecemos, né, a sua participação, muito embora o senhor tenha dito que não se parece fisicamente com aquela pessoa que está no card ali que nós apresentamos, quero dizer para o senhor que, aos nossos olhos aqui, o senhor continua com a mesma jovialidade, a mesma disposição, o mesmo entusiasmo para falar sobre essas questões relacionadas à segurança pública. Nota no seu semblante, no seu olhar, que o senhor ainda, muito embora não queira falar muito, não queira se envolver, o senhor, né, ainda é latente, né, essa vontade de resolver os problemas da segurança pública. Sei que talvez fisicamente o senhor não queira se envolver, mas já que nós estamos numa atividade online, nós vamos nos permitir aqui explorar um pouco mais a sua sabedoria, a sua experiência, né? Tem algumas perguntas aqui, eu repassei para o WhatsApp do Alberto, ele já deve estar verificando as questões aqui, mas eu queria só fazer uns destaques de algumas coisas que o senhor falou, sobre as questões da municipalidade envolvidas na questão da segurança pública, né? A questão do plano diretor, que foi a primeira coisa que o senhor colocou, como uma peça-chave fundamental para resolver as questões da urbanização, da ocupação dos espaços pela cidadania, que foi outra coisa que o senhor trouxe para nós aqui, né? Justamente para resolver essas questões do mundo formal e do mundo informal. Então, é importante a gente perceber na sua fala que esses são problemas recorrentes em vários municípios brasileiros. Em muitos municípios, e eu como gestor de segurança pública, né, sou, como eu já falei, brigadiano há 30 anos, eu percebi nos lugares que eu passei essa falta de integração do município com o Estado, né, nas questões mais básicas, né, da urbanização, de organização das cidades, do plano diretor, né. Então, muito melhor lhe ouvir. Vou passar para o Alberto, que vai formular para o senhor as perguntas que foram encaminhadas aqui no Q&A pelos nossos participantes. É bom te ver, parabéns para vocês, sucesso aí na jornada, né? Eu, assim, realmente, eu quero ficar fora, mas a gente sempre está acompanhando alguma coisa, principalmente o trabalho de pessoas como vocês, e me coloco à disposição de todos aí para poder ajudar, se vocês entenderem por bem. Muito obrigado, secretário Beltrame, um amigo também de longa data. Trabalhamos um pouco ali, sim, tentando ajudá-lo ali naquele grande desafio que o senhor teve à frente da Secretaria do Rio. E eu acredito que a UPP ela é o grande projeto já feito, o maior projeto já feito de policiamento de segurança pública no Brasil, né? De uma dimensão e de uma qualidade, né, que nunca havia sido implementada. Quando eu falo qualidade, não quer dizer que ela não tenha imensos problemas também, né, que o senhor já falou muitas vezes, né? O senhor não criou o PP do nada, né? O senhor
e os colegas de gestão, né, estruturaram esse projeto. Estudo da geopolítica, né? Todas Exatamente. essas questões, pesquisas de vitimização, tudo isso é necessário. Coisa Exatamente. que vocês fazem muito bem. Obrigado. E como o senhor disse, né, eu vou falar um pouquinho na sexta-feira. O PP é o projeto que tem mais avaliações de impacto hoje no Brasil, ao lado do Fica Vivo, lá de Minas Gerais, e dos programas de gestão por resultado, que o senhor também implementou, né? Então, vou deixar essa minha pergunta aqui também do sim, né? A gente fala muito da UPP, claro, com aquela visibilidade estrondosa toda e as suas polêmicas, seus desafios, mas também do sistema integrado de monitoramento, né? Que é pouco falado e que também é reconhecido, talvez o sim, que tenha provocado um aumento em maior escala em termos de crimes em geral, enquanto que o PP, como o senhor muito bem colocou, trouxe uma redução, né, do confronto, da letalidade policial, do confronto, da bala perdida do traficante. Então, essa dimensão as pessoas muitas vezes não conhecem, né? E isso é muito importante, talvez, para os municípios. Acho que tem um consenso aqui, né? Também extraindo da sua fala, precisa ter plano integrado. Sem plano, né? E aí me permita aqui dizer, né? Talvez é isso que a UPP não conseguiu, né? Não é sua culpa isso, né? Os governos daquele momento, município e estado, né? Sem entrar em nada da política, estavam fazendo muitas coisas naquele momento no Rio de Janeiro, mas não entrelaçaram os planos e desenharam. O PP é momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, 5, né? E talvez a UPP, aí vou lhe trazer minha opinião para o senhor comentar, não sei, se acelerou muito. Ela por questões também da disputa de território, ela se expandiu e também não tinha capacidade de sustentação. Talvez Bogotá, né, a gente olha, foi muito mais integrado e mais devagar, né? Então, talvez esse planejamento, né? E aí tem muitos guardas aqui, deixa eu só perguntando da sua opinião sobre as guardas, como que elas poderiam trabalhar mais, né? Que papel o senhor vê para as guardas? Qual a sua opinião sobre o que deu errado? Deixa eu só passar um pouquinho mais as perguntas aqui, porque realmente é uma chuva de perguntas, né? Tem mais perguntas, Alberto? Pode me passar pelo e-mail. Eu respondo, depois te mando, você replica para as pessoas. Perfeito. É isso, muito sobre a municipalização, o papel do município, o papel da guarda. A guarda municipal e as prefeituras, como eu disse, a prefeitura, para mim, é o poder executivo mais pujante. A guarda municipal, ela tem um papel importantíssimo nessa questão. É ela que está ali na rua, é ela que está vendo o ordenamento público, é ela que vê, inicialmente, uma simples ação de uma venda clandestina, vamos dizer, se é que existe isso, um crime menor, né? Se aquilo não for, se não tiver atuação ali, aquilo pode prosperar. E a Guarda Municipal, ela tem um contato direto, porque a Guarda Municipal não trabalha em gabinete. Ela pode conversar com as pessoas. Muitas vezes as pessoas o que querem é, como a gente diz, é um carinho, é alguém para ouvi-las, alguém para ouvir, porque essas pessoas não têm voz. Então, digo isso por experiência própria dentro das próprias UPPs. Os policiais, eles eram tudo lá dentro, porque as pessoas tinham muita vontade de se expressar e de dizer. Então, eu acho que só esse papel da guarda, estar junto, estar perto, mostrar que o município, através dele, acolhe aquelas pessoas. A Guarda Municipal, nesses diálogos, pode obter informações de demandas importantíssimas para poder. Então, eu sou um grande defensor das guardas municipais, sejam elas de onde forem, mas eu acho que elas estão nas esquinas, elas estão efetivamente em contato com a população, né? E a guarda é uma instituição moderna, né? Ela não é tão antiga quanto a polícia militar, por exemplo, que também é uma polícia ostensiva. Eu vejo a guarda
como um vetor muito grande de aproximação junto aos munícipes. Bem, e sem dúvida, acho que esse é um diálogo que é um diálogo que o Instituto trabalha no dia a dia com as guardas, né? E sempre dialogando de uma forma muito franca, né? Não vamos repetir os erros que muitas vezes as PMs, pressionadas pela sociedade, vai para a rua e resolve, né? Faz alguma coisa. Aquela questão do medo, né, que o Pedro Abramovay falou muito bem. A questão de dar uma resposta. Vou dar uma resposta para esse evento. Ok. Que tipo de resposta você vai dar? Como que vai ser a sua resposta? Né? E aí, historicamente, nós não temos um bom retrospecto disso. E aí que vem a chance, né? Eu acredito muito no Instituto, né, da Guarda ser uma grande gestora de planos municipais, além de fazer seu trabalho ostensivo, de rua, que o Supremo acaba de reconhecer, né, que é uma discussão que tem... Eu tenho um texto que eu busco essa discussão aí mais de 100 anos atrás, né? Sempre que a democracia no Brasil ela fica mais bamba, tentam rebaixar as guardas, né? Enquanto que na democracia as guardas crescem, né? E que esse crescimento seja nessa nova direção, né? Senão a gente replica muito esse voluntarismo. Queremos resolver, né? Queremos prender, o Pedro falou muito isso, né? O indicador meio vira o indicador fim, né? Exatamente. E depois tem uma coisa também, Alberto, que assim, o político quer respostas rápidas. O político que eu digo é o ente, não vou nomear ninguém aqui. O político ele precisa de notícia boa e notícia rápida. E muitas vezes a velocidade, muitas vezes não, a maioria das vezes a velocidade de um político não é a velocidade de projetos que são planejados, estruturados, projetos que têm resposta de curto, médio e longo prazo. Essas coisas, muitas vezes, isso aí pressiona as instituições e as instituições, se deixarem levar, estão sujeitas ali na frente a um problema, porque o político ele passa, ele vai daqui e sai para outro lugar, agora aquela instituição fica. Então, aí que tem um alinhamento que é necessário que se veja isso dessa forma. Um alinhamento global, planejamentos de curto, médio e longo prazo. E tem muita gente nesse país, nessa área, seja nas duas polícias, com capacidade de fazer. E tem as instituições como vocês, que também são expertos no assunto. Bom, encaminhando aqui para o fim, eu vou levantar um último assunto para a nossa conversa. A Cristina Villanova, também sua amiga, trabalhou com o senhor e também faz parte aqui do Instituto. Ela trouxe também a questão da formação dos policiais. E aí convidei para a tela aqui o próximo palestrante, o Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, que eu estou bagunçando aqui o nosso protocolo, o Dagoberto vai apresentar depois, mas eu só quis juntar na tela, porque a gente também precisa falar um assunto que está no mundo inteiro, né? E é um assunto de polícia moderna, a relação com a comunidade, né? O tratamento, né, com o negro, com os negros, com as comunidades de periferia, a polícia nessa pressão por resposta, as guardas aqui, os agentes de segurança, dentro desse plano desintegrado, muitas vezes, né? Então, eu queria também pedir uma fala tua sobre, e acho que a UPP mostrou problemas, claro, né? Não, isso é uma história, são de escravidão, né? Não é da noite para o dia. Isso é motivo para outra palestra. Isso aí como vai? É outro seminário, né, Beltrame? 400 anos da escravidão, né? A corte mandando, a corte chegou aqui para não trabalhar, ela chegou aqui para fazer o escravo trabalhar para ela. Com a corte veio a Guarda Real, e da Guarda Real surgiram as polícias militares, e a Guarda veio para proteger o rei, não para proteger a comunidade. Então, isso historicamente se replica. Claro que em umas mais, em outras menos, mas eu acho que as instituições elas precisam saber de tudo isso. Elas precisam
Nós precisamos saber de toda a história da escravidão, da história de como começou esse país, de que forma como isso, para que a gente não cometa os erros ali na frente, né? E isso trouxe, hoje as comunidades, com razão, reclamam de atitudes de alguns policiais, não é? Sem dúvida, porque desde o regime autoritário, a sociedade se afastou da polícia, e a polícia se afastou da sociedade. Não tenhamos dúvida disso. E ambos têm suas razões para isso. E agora, como vamos juntar isto, né? Precisamos juntar, precisamos mudar uma cultura. E como que você muda uma cultura? Através do comportamento, através de muito diálogo, e através do diálogo você mostrar que tem condições de mudar esse comportamento. Não é uma tarefa fácil. Ainda bem que tem vocês todos aí por trás, né? Tem instituições, ONG, movimentos sociais que fazem este contraponto, Eu acho que aqui no Rio nós tivemos erros, tivemos acertos. Eu digo assim, Alberto, o filme, o PP, na minha visão, é muito bom. Mas, como todo filme, ele tem fotografias, eles têm slides que não são bons. Não tenha dúvida disso, né? E o Estado todo precisa se modernizar nesse aspecto, de como tratar exatamente esse movimento todo que está vindo aí e que estava represado há 400 anos e ainda luta muito, né? Ainda luta muito. Então, eu acho que a polícia também, especialmente a polícia, ela não pode ficar fora desse contexto, ela precisa também se atualizar. Bom, então, vou agradecendo o secretário Beltrame a todas as perguntas, vou repassar para ele, né? Mas acho que temos esse consenso, né? A gente precisa que as instituições se unam e planejem políticas de Estado, né? Não adianta de um governo A ou B, o Hugo Acero falou muito bem isso, não é de esquerda ou de direita, né? A gente precisa organizar uma zona de planejamento de longo prazo, senão nada funciona, nem de direita, nem de esquerda. E eu acho que aí entra muito a função do Instituto, né, Alberto? O Instituto pode ajudar nisso. Considerando que o município tem N coisas para fazer, o Instituto tem condições de ajudar, tem condições, basta o poder público reconhecer que realmente tem problemas, né? Só, desculpe aqui, mas quando você falou que a UPP foi muito rápida, né? Por quê? Porque nós nos preparamos 8 meses para fazer aquilo. Nós estávamos prontos. O problema é que muita gente talvez não tenha acreditado que nós íamos ir. Você disse, faltou? Claro que faltou. Nós estávamos prontos, mas talvez o todo, até por descrença, não estava. Perfeito. Te agradeço muito, né, as palavras também e abrir um pouco o coração. Acho que é uma das primeiras vezes que tu fala depois da tua saída. É a primeira vez, não tenho dúvida disso. A gente fica muito lisonjeado, né? Acho que o teu papel é histórico na segurança pública do Brasil, né? O desafio que tu enfrentaste, né? Eu já tive em muitas cidades e quando eu penso, né, no Rio de Janeiro, temos aqui vários guardas, várias pessoas do Rio, né? É um desafio diferente, muito mais complexo também por essa história. E tu, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente tira um pouco a política e vem para a discussão técnica de segurança, vamos estudar o PP. Científica. Né? Vamos estudar passo a passo o que foi bom, o que não foi. Agora vamos lá, o Preto Zezé também vai nos ajudar a refletir mais sobre isso e não é jogar fora. Né? Eu vejo a gente joga fora de um lado, joga fora de outro. Outra coisa que as entidades não fazem é escrever. Escreve o que você fez. Registra. Exatamente para poder fazer isso que você disse, fazer os acertos. Nós temos tudo escrito, né? Mas tem muita gente boa que tem ideias, bota em prática e muitas vezes não escreve. Eu acho que nós precisamos começar a escrever. Obrigado, Beltrame. Passo para o Dagoberto. Abraço. Um abraço, Zezé. Felicidades, obrigado parabéns pelo evento aí. Parabéns pelo evento.